Fala galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como trabalhar mais ou menos ali com o terreno usando o Rhino e o Grasshopper, né? Vou dar uma breve demonstração e mostrar os pontos chaves, né, de como isso funciona, beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um terreno, né, com diversas curvas de nível que eu peguei aqui. E aí eu tenho um lote aqui, né, um local aqui onde seria na verdade a implantação do meu prédio, né, um limite da implantação do meu prédio, da casa, o que quer que seja. E aí aqui eu vou passar para rapidamente como que a gente cria esse terreno no Grasshopper de uma forma eficiente, né? Então primeiro você precisa pegar todas as suas curvas, né, referenciar elas aqui no Grasshopper, como você já pode ter imaginado, né? Depois a gente vai só explodir ela, né, com vários pontos. E aí a gente vai fazer um processo aqui de deletar os pontos duplicados. Por que eu sempre faço isso, né? Porque essas curvas, muitas das vezes, elas podem ter linhas sobrepostas e o levantamento não é, às vezes, 100% preciso, né? O pessoal lá que faz o topográfico, às vezes não faz a curva contínua, certinha e tal. E pode ter ponto sobreposto em cima do outro, etc. Então eu sempre explodo elas aqui. E aí eu deixo no modo aqui Leave One, né, para deixar um dos pontos para ficar aqui no nosso coisa, né? Porque isso aqui ele pega os pontos que estão muito próximos e aí ele deleta um desses pontos, ou então ele faz um desses processos aqui. Esse aqui é deletar todos, né, que estão muito próximos. E esse aqui ele pega a média dos pontos. Eu deixo sempre para deixar um dos pontos pra gente, beleza? E aí aqui tem que estar flatten, tá? É importante isso para que ele consiga calcular todos esses pontos que estão próximos, né? Senão vai ficar listas separadas de pontos, etc. Então eu sempre deixo flatten. Aqui também, né? Aqui não precisava porque a gente já tinha dado flatten aqui. E aqui eu coloco um Delaunay Mesh, né? Que é para fazer essa malha aqui no Grasshopper, né? Então vocês podem ver, eu coloquei ele numa cor aqui pra gente ver, então já dá para ter uma ideia de como ficaria esse terreno, né? E aí o processo que a gente vai fazer é justamente para criar como se fosse esse talude, né, de implantação aqui no terreno. Primeiro você tem que posicionar, né, mais ou menos onde que vai ficar essa implantação de um jeito que fique favorável, né? Nesse caso aqui a gente vai trabalhar só com os taludes, né? Mas se fosse pensar numa lógica de corte e aterro, né, você teria que fazer tipo um arrimo, né? Então esse terreno estaria mais afundado aqui e aí a gente faria até uma lógica semelhante, né? Só que essa parte aqui do script que eu vou mostrar para vocês, ela teria que mudar para poder fazer esse terreno aqui nessa parte do arrimo, beleza? E aí o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente pega essa curva que a gente está aqui e a gente pega somente as linhas que a gente vai usar para fazer o talude, né? Pensa no desenho desse talude em 2D, né? Então vou ter que dar um offset nessas linhas e aí ele vai conectar depois esses pontos daqui dessa linha com os pontos lá do baixo lá do talude. Então aqui eu dou o offset aqui, que pode ser qualquer valor, né? Você poderia até desenhar isso no Rhino também, porque você pode trabalhar com valores diferentes aqui, pode juntar aqui também, pode fazer do jeito que quiser. Aqui eu dei, como é só demonstração, eu só dei o offset uniforme nos dois lados, né? E aí depois eu divido isso em pontos, né? Essa parte e essa parte aqui. Eu sempre movo para cima para não ter risco de, como tem parte entrando ali, por exemplo, lá dentro do terreno, essa projeção que eu faço aqui depois não dá errado. Então eu movo esse objeto para cima, né? Aí divido em pontos e projeto de novo no terreno, que isso aqui vai servir para fazer o nosso talude. E aí depois a gente tem o nosso componente que eu diria que é o principal dentro dessa lógica aqui, que é o seguinte, que ele é um dos mais importantes, que é esse de Point in Curve, que aí a gente vai usar a nossa curva que está aqui, que é essa curva, no
caso seria essa curva aqui, né? Eu até fechei ela de novo para poder fazer esse point in curve, então tem que ser a curva maior aqui do talude, né? Então eu pego essa curva e aí fecho ela, e aí eu uso esse point in curve, né? Que é para selecionar todos os pontos dentro da curva e tirar os fora da curva, né? E aí usando o dispatch eu consigo selecionar esses pontos, né? Ou então selecionar só os que estão fora. E aí selecionando só os que estão fora, eu vou pegar e juntar com esses novos pontos que eu criei aqui, ó. Que seriam esses pontos dessa parte de cima, né, da implantação, e os pontos do talude. E aí aqui eu já recrio esse terreno já com o talude. Seria essa visualização aqui, tá vendo? Legal, né? E aí outra coisa que dá para fazer também é você calcular essa inclinação, né? Então aqui eu fiz uma fórmula, né? Mas ela é bem simples, ela pega a distância de altura, né? Desse ponto até o ponto lá mais baixo projetado, né? Então seria dessa altura aqui, só que o ponto projetado lá nesse plano, né? Então, essa altura do triângulo, né? E esse Y aqui que seria o quanto de distância, né? Que está percorrendo daquele ponto até o ponto de lá. E aí isso aqui vai me dar a inclinação. E aí essa inclinação ela não pode ser maior que 100%, né? Que seria esse valor igual a esse, né? Que daria 1. Porque senão o talude não fica estável, né? Então a gente tem aqui vários valores, né? Acho que o maior que está aqui tem um que está 100%, então mais de 100% então não daria, né? Então a gente pode aumentar esse offset aqui mais um pouquinho. E aí a gente vai ver que esse valor ele já muda, né? Então 94, 95, 90, em um valor com 100%, que nos diz que nosso talude vai estar estável, né? E aí você poderia dar bake no rhino, né, e etc. Mas eu vou demonstrar para vocês um outro workflow aqui que eu fiz também. Seria para uma coisa um pouco mais complexa, né? Que seria para poder fazer como se fosse uma estrada, né? Digamos que você queira modelar uma estrada, e aí você tem algumas variáveis, né, que você pode querer alterar, como por exemplo essa estrada pode ter uma inclinação, né, desse ponto aqui até esse ponto aqui. E aí tudo que você vai precisar fazer vai ser dividir essa estrada em pontos, né, a partir de planos. Então eu criei uns planos aqui, ó, que essa é a curva principal da estrada, né? E aí eu cortei esses curvas aqui com esses planos para pegar esses pontos, né? E aí a partir disso eu vou utilizar para mover, né, a inclinação que eu desejo aqui do ponto A aqui, que seria o início, até o ponto final ali. Como que eu faço isso, né? Eu crio uma lista, né, de números aqui, ó. Então eu criei aqui vários desses valores que vão mover. Primeiro eu pego o tamanho total da minha curva, né? E aí eu divido esse tamanho, multiplico, né, aliás, esse tamanho total da minha curva pela inclinação. Isso vai me dar o quanto que eu tenho que subir, né? O máximo que eu posso subir. Então está me dizendo que eu posso subir 2,55 m desse ponto aqui a mais do que esse ponto. E aí, se ele pode subir 2,55 m, eu divido esse valor pela quantidade de pontos que eu tenho aqui na minha curva, né? Então foi o que eu fiz aqui, dividi por essa quantidade de pontos. E aí ele me dá que posso subir cada ponto 8, no caso é centímetros, né? 8 centímetros. Para continuar com 2% de inclinação e tudo. E aí eu pego esse 8 e crio um series, né, que faz essa progressão de 8 em 8, né, para fazer uma lista de 8 em 8. Então ele vai subindo do 0 até o meu valor final lá, que é o 255.
de 8 em 8. E aí eu movo esses pontos aqui, exatamente dessa forma. E aí eu uso justamente esses novos pontos, daqui no mesmo jeito que a gente fez lá antes, para fazer curvas, né? E aí fazer as curvas do offset, que seria do talude também, né? Que são essas duas curvas aqui, que é o mesmo esquema, né? Eu movo essa curva para cima para projetar aqui embaixo. Aí eu divido de novo, né? Elas nesses planos, então eu pego aquele plano lá atrás que eu dividi, para pegar os novos pontos aqui, justamente para ficar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, para ficar uma malha certinha, né? Aí eu vou, reprojeto esses pontos na minha malha e faço exatamente o mesmo esquema lá que eu fiz, né? Então eu crio uma borda, né? Aqui eu quis fazer vazando para não ter problemas aqui na borda, então eu estendi essas linhas e fechei essa curva para poder selecionar todos esses pontos que eu precisava retirar, né? Então eu vou pegar só com esses pontos aqui, ó, dessa parte, e aí eu insiro esses novos pontos que estão sendo adicionados aí pelo talude, pela estrada, né? E aí após isso eu faço aquele mesmo processo lá, né, de deletar os pontos duplicados e criar a minha nova malha que está sendo visualizada aqui. E aí aqui também eu optei por fazer essa estrada, né? Eu poderia colorir essa parte da malha de uma cor diferente, depende de como você está trabalhando. Eu optei por criar, né, um loft dessas curvas, né? E aí extrudar 15 centímetros aí, como se fosse a altura da guia do passeio, né? Daí pra ser, na verdade seria a profundidade da via, né? Mas o ideal é que se tivesse enterrado, mas depende muito do tipo de projeto, da escala que você está trabalhando, você pode variar o que você precisa. E aí é isso, aí eu criei essa estrada aqui que está seguindo, né, exatamente esse perfil aí que a gente traçou. Dá para, claro, fazer coisas mais complexas ainda, melhorar mais o workflow, ainda depende muito do que você quer como o output final. Eu quis mostrar essas duas demonstrações aqui para vocês terem uma ideia de como que a gente pode trabalhar com malhas e com pontos, né, fazer corte e aterro no Grasshopper, né? Mas a lógica é basicamente essa, tá? A gente pega pontos, né, da nossa malha, tira esses pontos e acrescenta esses novos pontos que vão servir para poder criar o meu corte e aterro. Esse script também vai estar aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida específica, pode perguntar aqui no vídeo que eu vou te responder. Obrigado e até o próximo vídeo.